Olá, amigas, olá, amigos. Eu sou Ivan César e vim atender ao convite que me foi feito para falar para vocês do GPEC sobre o tema Espíritos Benfeitores. Claro que nós gostaríamos de estar juntos, frente a frente, trocando energias junto com vocês, mas já sabemos nesse instante não é possível por conta da pandemia. Então vamos fazendo pela forma como dá para fazer nessa ocasião, pelos meios virtuais, esperando que dias melhores não demorem de se aproximar. Mas nenhum trabalho espírita, principalmente aqueles mais sérios, ele deve começar sem fazermos antes uma prece de abertura. E assim eu convido a vocês para quem se sentir à vontade de fechar os olhos ou permanecer de olhos abertos, isso não tem importância, mas que possamos nesses instantes iniciais buscar uma conexão mais sutil com os benfeitores espirituais e acima de tudo com Jesus, o nosso modelo. Rogando ao Pai que em mais uma oportunidade nos abençoe em mais essa tarefa de divulgação e de reflexões a respeito dos postulados espíritas, que nada mais são que as traduções e interpretações de forma racional das palavras de Jesus. Que os bons amigos que se fazem presentes aqui na minha casa, como na casa de todos vocês que nos acompanham nesse instante, possam nos cobrir com as tuas luzes de paz e de misericórdia, para que tenhamos um trabalho digno de nos dizermos cristãos nessa tarefa que agora iniciamos. Pedindo permissão ao Mestre Amigo Jesus, aos benfeitores espirituais que em seu nome trabalham, e acima de tudo a Deus, o nosso Pai, iniciamos a nossa jornada do dia de hoje, com desejo de paz para todos nós. Prece feita, falemos então a respeito dos espíritos benfeitores. A nós, criaturas humanas, não é nenhuma novidade que nas nossas vidas, no nosso caminhar, seja ele mais tranquilo em relação a essa ou outra dificuldade, ou seja ele mais difícil, normalmente no nosso caminho aparecem pessoas que tendem a nos aconselhar, a nos auxiliar naquilo que lhes é possível, a tentar abrir os nossos olhos para este ou aquele atalho que muitas vezes tentamos tomar, a nos orientar em determinadas dúvidas que surgem nas nossas vidas sobre os mais diversos assuntos, a se congratular com todos nós, quando nos momentos de felicidade, nos momentos de alegria, dividimos com essas pessoas as nossas conquistas. São, por assim dizer, pessoas amigas, que muitas vezes estão ao nosso redor, seja no núcleo familiar, no núcleo de trabalho, no núcleo da casa espírita, entre os vizinhos. São pessoas que não apenas querem o nosso bem, como pessoas que trabalham para o nosso bem. E da mesma forma como nós encontramos essa gente em todas as etapas da nossa vida terrestre e da nossa vida espiritual, nós também muitas vezes nos colocamos dessa mesma maneira em relação ao outro. Vejam que aqui estou falando de pessoas que estão no nosso dia a dia, aquelas pessoas ditas encarnadas. Muitos de nós nos habituamos a, quando temos a possibilidade de sermos pais, de sermos mães, nós logo escolhemos uma pessoa para dizer assim, para entregar o nosso filho, a nossa filha nas mãos dessa pessoa como uma espécie de padrinho, de madrinha. É mais uma ideia
voltada às religiões, que na doutrina espírita nós não temos de forma, diria, eclesiástica ou da forma sagrada como nós temos em outras expressões cristãs, por exemplo, mas que nada impede de um tio ou uma tia ou um amigo querido, enfim, uma pessoa mais próxima, ela possa ser ali algum auxiliar na educação moral das nossas crias. São pessoas que, claro, sem a menor dúvida, nós também podemos chamar de benfeitores. O que é um benfeitor? Que tipo de pessoa nós podemos chamar, que tipo de ser nós podemos chamar de benfeitor ou de benfeitora? Ora, benfeitor, benfeitora é aquele que faz o bem, que busca fazer o bem. E aqui nós não estamos nos referindo aos encarnados ou aos desencarnados. Nós estamos nos referindo aos dois planos da vida. Porque há benfeitores tanto no plano espiritual como no plano terrestre. Porém, o nosso assunto hoje, ele puxa essa ideia para os benfeitores do além. Aqueles que muitas vezes sequer conhecemos. Não percebemos a presença, não sabemos os nomes, de onde vieram, o que é que nós temos no nosso mundo íntimo que os atraíram à nossa presença. Os benfeitores espirituais que estão por aí, em toda parte, fazendo o bem. E aqui já vai o primeiro parêntese que creio necessário ser aberto. Benfeitor, alguém que busque fazer o bem, necessariamente não significa dizer que é um espírito de hierarquias superiores. Pode ser um espírito no nosso mesmo estágio, desde que nós estejamos no estágio de querermos essencialmente fazer um bem. Pode ser um espírito que esteja um degrauzinho acima, 2, 3, 10, não importa. De maneira geral, se você quer fazer o bem, se você faz o bem, então você é um benfeitor, você é uma benfeitora. Mas, em relação a esse tema que nos foi sugerido, a doutrina espírita nos apresenta algumas possibilidades muito claras do que nós podemos chamar de espíritos benfeitores. E faz aí algumas divisões, vocês podem encontrar isso lá em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 489. Aliás, entre as questões 489 e 495, o tema é espíritos benfeitores. E eles dividiram em algumas, não sei se eu posso chamar dividiram em algumas categorias. Categoria é a palavra mais adequada para que tenhamos ali uma ideia minimamente superficial do que são esses espíritos desencarnados que se propõem a fazer o bem e a fazer o bem a determinada pessoa. Então, podemos chamar de anjos da guarda, podemos chamar de espíritos protetores, espíritos familiares ou ainda espíritos simpáticos. Vocês estão vendo que os passarinhos estão em polvorosa, né? Aqui em casa é assim. Embora eu não goste de pássaros presos, acho que passarinho tem que estar voando. Enfim, muitas vezes você não tem como evitar determinadas práticas familiares. Mas, pelo menos eles dão um som ambiente ao nosso trabalho e eu tenho certeza que a nenhum de vocês aí está incomodando. Então, falando dessas categorias de espíritos, nós precisamos inicialmente fazer uma distinção para tentar deixar as coisas mais claras ainda. Muito bem. Desculpem. Espíritos familiares e espíritos simpáticos, nós vamos colocar em um grupo. Espíritos protetores e anjos da guarda, nós vamos colocar em outro grupo. Então, são todos amigos espirituais. Todos esses, as quatro categorias. Mas o primeiro grupo, os espíritos familiares e os espíritos simpáticos, nem sempre estão em posição moral
mais elevada que a nossa. Estão, no mínimo, no nosso mesmo nível. O que são espíritos familiares? São espíritos que viveram com você em alguma época, não necessariamente nessa encarnação, estão ainda no plano espiritual, você está encarnado, mas esses espíritos estão no plano espiritual, se identificam como fazendo parte da sua família, principalmente da família afetiva. O texto do Evangelho segundo o Espiritismo, da parentela corporal e da parentela espiritual, nos dá uma ideia muito precisa de que nem sempre os laços sanguíneos significa afeição, significa afeto, significa proximidade vibratória, mas esses espíritos que muitas vezes não passaram pela nossa família orgânica, família corporal, eles fazem parte da nossa família espiritual, da chamada família espiritual. Então é muito comum. Ora, se nós estamos encarnados, fazemos parte de uma família, mas quando reencarnamos nós esquecemos. Eles que estão do outro lado não esqueceram, continuam vivendo plenamente as suas relações com eles e conosco. É muito natural que se aproximem, é muito natural que se apresentem. Necessariamente não significa dizer que eles estejam acima de nós moralmente. Como disse agora há pouco, podem estar pelo menos no mesmo nível. Assim se dá com espíritos simpáticos também, com espíritos simpáticos mais ainda. Porque as simpatias, elas se dão nas áreas mais diversas possíveis. Por exemplo, uma pessoa que gosta de poesias, não tem a menor dúvida que na hora em que ela estiver lendo uma poesia, recitando uma poesia, escrevendo uma poesia, não tem a menor dúvida que espíritos que simpatizam com a veia poética também vão se aproximar. E assim se dá em todas as áreas. As pessoas que gostam de esporte, as pessoas que gostam das palestras, dos trabalhos doutrinários, todas elas atraem por simpatia espíritos na mesma faixa vibratória relacionada ao interesse. E aí você tem uma gama enorme, um leque enorme de possibilidades para o nível moral de cada um deles. Então, espíritos familiares e espíritos simpáticos necessariamente não são aqueles que nós podemos chamar de espíritos protetores ou espíritos anjos da guarda ou mentores espirituais. Esses estão, no mínimo, um degrauzinho acima das nossas condições morais e do nosso progresso espiritual. Para fazer uma comparação aqui das mais simples que podem ser feitas, é como um professor. Você chega em uma universidade, em uma escola, você não sabe, por exemplo, você desconhece até aquele momento, vamos pensar em um assunto aqui, as 3 leis de Newton. Aliás, uma das leis de Newton, nós espíritas utilizamos muito para explicar essa ideia de corpos e ocupação de espaço. Diz Newton, 2 corpos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. E é verdade, isso vale também para o mundo espiritual. Mas você chega lá sem conhecer nada. E aí vem um professor, vem uma professora para lhe explicar. Haverá professores que lhe explicarão de maneira tão clara, tão objetiva, que você até vai se apaixonar pelo assunto. Porque a maior parte de nós, quando ouve falar em física, já se treme todo. Ih, Deus me livre, lá vem física. Eu detesto física. Nós vivemos na física. Mas nós também podemos encontrar professores que nem sempre vão nos dar as melhores explicações assim. No caso dos espíritos benfeitores, dos anjos guardiães, dos espíritos protetores, dos mentores espirituais, eles normalmente vão ter muito mais facilidade em nos passar aquilo que eles já conhecem de acordo às nossas necessidades. Então ele já está um degrau acima em determinado conhecimento, seja ele intelectual, seja ele moral, seja ele ético. E o seu papel é nos ensinar aquilo que ele já sabe. Pode até não ensinar lá com tanta riqueza,
Porque muitas coisas não adianta um professor de física, por exemplo, querer passar todo o seu conteúdo para uma criança, um adolescente no 7º ano, porque não vai absorver. Então é necessário esperar um amadurecimento. Assim se dá com os anjos da guarda. Assim se dá com os mentores espirituais. E olhe que muitas vezes nós damos um trabalho a esse pessoal muito maior do que os alunos dão aos professores. Só que o professor, ele tem lá uma caneta, pelo menos na minha época de escola, na minha época de primário, de ginásio, era uma caneta azul e uma caneta vermelha. E aí, a depender do seu comportamento, a depender dos seus estudos, dos seus esforços, a sua nota poderia ser de uma cor ou de outra. Os benfeitores não têm isso. Porque o seu papel de nos ajudar também termina se convertendo em um papel de autoajuda para eles, inclusive com as nossas dificuldades. Mas quem são esses espíritos? O que é que eles fazem? O que é que eles querem? Para que existem? Eu gostaria de iniciar essa parte aqui falando de uma ocasião que aconteceu comigo, isso já deve ter uns 2 anos e meio, 3 anos. Que no final das contas termina sendo um retrato, infelizmente um retrato não muito bom assim, pelo menos no meu modo de pensar, do que tem sido aquilo que nós chamamos de movimento espírita nos dias de hoje, no século XX, no século XXI, no ano de 2020. Eu recebi um vídeo de uma pessoa com um trecho de uma palestra feita por determinado palestrante aqui da nossa cidade, onde ele dizia algo mais ou menos assim. Ele falava para uma plateia da casa espírita que dirige e falava algo nesse sentido. Vocês acreditam mesmo que no mundo espiritual existam espíritos que vai ficar ali ao seu lado o tempo todo servindo como babá? Vocês acreditam mesmo que para uma população de 7 bilhões de pessoas, a população encarnada no planeta Terra, você acha que para cada uma dessas pessoas exista um espírito se colocando ali para dizer faça isso, não faça aquilo, ora, deixem de bobagem? Assim ele afirmava. O que me causa estranheza, e confesso a vocês, até me causou um pouco de chateação quando eu vi o vídeo, é que essas pessoas que depois vêm com essas frases, essas tentativas de confusão doutrinária, eu estou tentando ser educado aqui nas palavras também para não fazer aqui agressões gratuitas, elas se tornam conhecidas justamente por essa doutrina que agora elas querem deturpar. É tão interessante isso. O que é que eu quero dizer com isso? Tenham cuidado, viu? Tenham cuidado com o que andam falando por aí. Porque há pessoas que muitas vezes se colocam, até na forma de agir, como referenciais espíritas, e de espiritismo mesmo aquela pessoa já não fala quase nada. E muitos não sobraram nada mesmo. Cuidado. Agora, para falar de um evento da atualidade, nós estamos aí com a polêmica da menina de 10 anos de idade que engravidou vítima de um estupro de um tio. E a justiça autorizou que fosse feito o aborto e fosse interrompida a gestação dessa criança. Repito, 10 anos. E aí alguns espíritas, por dizerem que o espiritismo é contra o aborto, se colocaram contrários à decisão da justiça da interrupção da gestação. Em primeiro lugar, eu gostaria de perguntar a vocês onde é que a doutrina espírita está dizendo que ela é contra o aborto. Aliás, onde é que a doutrina espírita está dizendo que proíbe o aborto? Ser contrário é diferente de proibir. A doutrina espírita explica por que não se deve fazer o aborto.
explica as implicações que dessa atitude, desse gesto, podem acontecer. Mas daí a dizer que proíbe o aborto a uma distância muito grande. Segunda questão. Livro dos Espíritos, questão 359. Leiam lá a resposta e vejam o que é que os Espíritos falam sobre o aborto quando ele coloca em risco a vida da mãe. Vocês acham mesmo que uma criança de 10 anos de idade, quando eu falo vocês, eu estou me referindo àqueles que se colocaram contrários à decisão da justiça. Uma criança de 10 anos de idade que foi vítima de um estupro, engravidou. Vocês acham que essa criança tem condição de ser mãe? E olha que os espíritos eles falam em colocar em risco a vida da mãe. Então eles dizem assim, interrompa-se então a vida daquele que ainda não existe. Olha, essa resposta dá margem a tantos assuntos. Porque eles falam interrupção da vida da mãe, mas eles não falam interrupção da vida física, da vida biológica, da vida fisiológica. E se nesse pacote aí de interrupção da vida estiver também a interrupção da vida psicológica, da vida emocional? Fecha parênteses. É só para a gente ter um pouco mais de atenção, mergulhar mais profundo, o mais profundo que for possível, naquilo que os espíritos nos trazem. Porque nem sempre nós estamos sabendo ler o livro dos Espíritos. Quem dirá as outras obras? Então os benfeitores eles têm por missão nos guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliar com os seus conselhos, consolar nas aflições, nos conflitos, nas confusões, e também tem um papel fundamental que é de nos dar ânimo, de nos levantar. Sabe quando a vida passa aquela rasteira? Agora mesmo na época de pandemia, quantos de nós não perdemos os nossos empregos? Quantos de nós não precisamos fechar as nossas empresas? Quantos de nós não precisamos tirar o nosso filho ou a nossa filha da escola particular que tinha um ensino excelente para trazer para uma escola pública, onde o ensino já não é lá tão bom assim? Quantos de nós não passamos e continuamos a passar pelas dificuldades impostas da pandemia? E claro que muitas vezes nós perdemos o ânimo, a gente desanima, a gente esmorece, a gente desfalece. E aí esses amigos espirituais, eles estão na retaguarda para dizer, opa, vamos lá, vamos embora. Diz a música lá de Ataúfo Alves, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Porque enquanto a gente está se lamentando, nada vai mudar. Eu gostaria de chamar uma atenção muito especial para essa parte de O Livro dos Espíritos, que é um texto, eu vou chamar de nota, escrita por dois espíritos, São Luís e Santo Agostinho. Está lá no final da resposta 495. Tem a pergunta 495, a resposta e logo depois vem essa nota. Eu não sei vocês, se vocês não lembram do texto, peguem lá o livro que vocês vão lembrar. Mas eu encarei aquilo, eu li aquele texto como um verdadeiro apelo. É um apelo feito por dois espíritos benfeitores para que nós pudéssemos fazer, sabe o quê? Entender que eles existem e estão aqui para nos ajudar. E aí, entre um conceito e outro, eu fui fazendo alguns recortes desse apelo, que é para ver se a gente, sabe, desperta, se a gente joga aquela água gelada no rosto, se a gente finalmente entende qual é o papel desses amigos. Porque tem um trecho inicial que eles dizem assim, foi Deus quem aí os colocou, os espíritos benfeitores, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Uma missão bonita, mas que traz dissabores. Todos nós aqui, eu aqui, vocês aí, já ouvimos falar nas várias histórias de Chico Xavier com Emmanuel.
Quantas vezes Emmanuel não ficou triste com Chico? Quantas vezes Emmanuel não deu puxão na orelha de Chico? Quantas vezes? Quantas vezes já não ouvimos falar das histórias relacionadas a Divaldo Franco e Joana de Ângeles? Quantas vezes Joana já não fez uma reclamação um pouco mais incisiva com Divaldo? Mas apenas para ficar nesses dois, Joana de Ângeles e Emmanuel, quantas vezes também eles não serviram de colo para o seu protegido encostar a cabeça no ombro e falar das suas mágoas, das suas dificuldades, recebendo ali um apoio amigo. Ah, Ivan, mas você aí está falando de mentores espirituais muito conhecidos. Eu sequer sei quem é o meu mentor espiritual. Se apresenta como homem, se apresenta como mulher, não sei. E a esmagadora maioria de nós não sabe. Eu não sei quem é o meu, não. Eu sei que há um espírito que, por sinal, está presente, que no mínimo, há 10 anos está em um trabalho que eu não sabia que existia, mas que com o passar do tempo as informações começaram a ser trazidas por esse espírito, e ele sempre está presente nos trabalhos doutrinários. Mas ele diz não ser o meu mentor espiritual, mas trabalha com este mentor. E vocês acham mesmo que eu fico perdendo noites de sono? Ai meu Deus, e agora eu não sei quem é este mentor, quem é esta mentora. E agora, será que é A, será que é B, será que é C? O que isso importa? O que é que importa? O que importa é nós nos tornarmos, na medida dos nossos esforços, ferramentas dóceis, cada dia mais dóceis e úteis, para que eles possam ter o seu trabalho facilitado, não porque eles têm que ter a vida fácil, mas porque nós precisamos ter a nossa vida facilitada nas nossas próprias ações e que eles muito ajudam. Aí eu fico pensando assim, se esse espírito, que há mais de 10 anos está sempre comigo para lá e para cá, ele não é o meu mentor ou mentora espiritual, e me dá essa quantidade de ajuda que dá, imagine o que é que esse mentor não faz sem eu saber. E nós ficamos nessas aflições absolutamente desnecessárias. Essa proteção para os espíritos benfeitores, ela pode ser um prazer, como também pode ser uma missão, a depender da escolha deles. Eles podem escolher, viu? Que isso fique bem claro. Eles não têm obrigação nenhuma de nos guiar, a não ser a obrigação da escolha. Tentando traduzir, eu estou no plano espiritual. E aí um grupo de espíritos mais elevados ainda chega para mim e diz assim, olha Ivan, você já alcançou determinado patamar de progresso da alma, de progresso do espírito, e você agora terá a condição de, dentre aqueles que estão para reencarnar, você escolher alguém para lhe dar as instruções, fazer aquele trabalho que falamos aqui agora há pouco. Se eu digo assim, olha, eu não me sinto pronto, ainda não me acho no momento, ok, é meu livre-arbítrio. Eu não estou pronto hoje, mas amanhã estarei. Então eu não tenho obrigação de aceitar. Agora, no momento em que eu digo assim, olha, ok, então vamos lá, eu quero essa pessoa aqui. Se eu escolhi, aí eu passo a ser obrigado a prestar o melhor serviço possível. É como se fosse uma espécie de processo seletivo, sabe, na vida profissional? Quando a gente entrega lá o nosso currículo para as empresas e quando somos chamados à entrevista de emprego, nós ficamos sabendo qual é a proposta. Até a entrevista você não tem obrigação nenhuma, como a empresa também não tem obrigação nenhuma. Agora, na hora em que você é chamado para assinar contrato, aí os dois lados passam a ter obrigações. Mais ou menos assim, para tentar traduzir. Então,
eles não têm essa obrigação, como eu disse, a não ser no momento da escolha, e eles podem, nessa ideia de escolher, eles podem inclusive escolher aqueles que tendem a ser mais simpáticos às suas orientações. Por exemplo, um benfeitor que está em um nível moral mais elevado, ele pode escolher se ele quer alguém mais voltado ao caminho do mal, e aí ele vai ter um pouco mais de trabalho, ou se ele quer alguém mais voltado ao caminho do bem, embora imperfeito, porém mais na direção do bem. E aí o trabalho talvez seja menor ainda, o trabalho de correção, né? Porque para essas pessoas que estão mais no caminho do bem do que no caminho do mal, muitas vezes os desafios estão voltados ao desviar de caminhos. Desafios esses que surgem a todo instante nas nossas vidas. Aí na continuação do apelo de São Luís e Santo Agostinho, eles dizem assim: interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós uma terna intimidade, que reina entre os melhores amigos. Gente, eles são nossos amigos. Pelo menos eles querem ser. Agora, de que adianta você ter um excelente amigo do lado, que tem mais experiência que você, que conhece mais as dificuldades da vida que você, tentando lhe aconselhar e você fazer os chamados ouvidos de mercador? Ah, por mim, quer saber? Entra por aqui, sai por aqui, em fim de papo, se é que entra. Não caiamos na ideia de que estamos ocultando nada deles, porque a eles, nós não podemos mentir. Porque se eles têm a missão de nos acompanhar, eles têm que saber de tudo. Porque eles têm, segundo São Luís e Santo Agostinho, os anjos da guarda, os mentores espirituais, o olhar de Deus. E a gente não pode enganar. Então, muitas vezes nós fazemos ou esperamos a casa estar vazia, a sala estar vazia, achando que alguém não vai ver. Só nessa ideia de achar que alguém não vai ver, nós já temos 3 pares de olhos observando todos os nossos movimentos. O primeiro par de olhos, Deus, isso numa ideia de um Deus antropomórfico, né? Porque Deus não precisa de olhos para enxergar. Mas o primeiro par de olhos, Deus, está vendo tudo, nada escapa. Aquilo que você faz achando que ninguém vai ver, Deus está vendo. Segundo par de olhos, o da nossa consciência. Porque eu posso esconder de quem for, mas da minha consciência eu não escondo. E o terceiro, o dos anjos da guarda. Ivan, eles veem tudo? Vêm. Participam de tudo? Aí é outra história. Ver é diferente de participar. Então, essa mesma pessoa, engraçado que a pessoa termina seguindo em determinado roteiro que deixa poucas dúvidas a respeito da sua pouca intimidade, por assim dizer, com os textos que a doutrina espírita nos traz. Porque eu lembro de um evento onde essa pessoa que eu comentei agora há pouco do vídeo, ela fazia uma palestra e em determinado momento ela dizia assim: esses espíritos devem ter algum fetiche por mim, porque só aparecem na hora que eu estou tomando banho. Qual a necessidade de uma declaração dessas? Você que está aí do outro lado, você pode discordar perfeitamente disso tudo que eu estou falando, viu? Porém, eu prefiro ir por outro caminho. Eu prefiro deixar a vida, tentar pelo menos deixar a vida um pouco mais leve, sem buscar declarações desnecessárias. Mas cada qual no seu cada qual. Então, esses espíritos, os anjos guardiões, eles não têm necessariamente a função de proteção única de alguém, que é uma coisa que nós espíritas muitas vezes nos equivocamos, é outra coisa, né? Mas aquela pessoa, lembra do exemplo que eu dei, se eu fosse um anjo da guarda, que eu escolhi para proteger, ela passa a ter uma atenção muito maior
em relação a outros. Por exemplo, esse mentor espiritual que eu disse que não conheço, com certeza ele tem outros afilhados, eu vou dizer assim, para cuidar. Mas como ele me escolheu, eu tenho, eu diria, uma senha de número menor na fila. Veja, dizem São Luís e Santo Agostinho, cada anjo de guarda tem o seu protegido pelo qual vela, como o pai pelo filho, como a mãe pela filha, ou pai pela filha, mãe pelo filho, não importa. Alegra-se quando nos vê em um bom caminho, mas eles também sofrem quando a gente despreza os seus conselhos. Esses anjos da guarda, eles podem inclusive ser substituídos de forma temporária ou de forma definitiva, se houver necessidade de um trabalho mais importante. Quem sabe se não foi isso que aconteceu comigo? Não sei. E como eu disse, não importa. Suponhamos que aquele benfeitor que ele escolheu, que definiu que seria o seu anjo da guarda, algum tempo depois ele esteja chamado para uma missão, vamos dizer assim, mais importante do que aquela de lhe auxiliar. Principalmente se você for daquele tipo de pessoa que tem os ouvidos atentos, que escuta com facilidade os chamados do bem. Então ele se sente mais tranquilo, vai abraçar outra missão. Pode ser temporariamente, encerrada a missão ele volta, como pode ser definitivamente, aí ele é substituído. Por quem? Não sei, mas com certeza alguém no mesmo estágio evolutivo que ele. É assim que se dá. Não há essa coisa de exclusividade. É interessante quando algumas pessoas dizem assim: ah, você viu? O espírito tal se manifestou através da médium tal. Aí logo aparece alguém para dizer: não, não pode ter sido não. De jeito nenhum. Porque esse espírito aí, ele só se manifesta através do médium Y. Vem cá, gente, onde é que tem escrito isso na codificação espírita? Quer dizer agora que o médium é dono de espírito, é? Desde quando isso passou a constar na codificação, que eu desconheço? Então são coisas que, sabe-se lá por quê, vamos adicionando como apêndices doutrinários, coisas que, no meu modo de ver, fazem pouco ou nenhum sentido. Não receeis essa passagem lá do apelo dos dois espíritos é interessantíssima, porque eles falam assim, ó: não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Meu Jesus amado, mas é uma dificuldade horrorosa. Nas reuniões mediúnicas, quando o benfeitor se manifesta, é muito difícil alguém abrir a boca para perguntar alguma coisa. Eu não sei o porquê disso. Quem falou que é proibido? Claro, se ele está trazendo ali, se ela está trazendo uma mensagem de encorajamento, alguma explicação acerca de determinado assunto, aí é uma regra de educação. Não interrompa a pessoa. Ou o espírito, no caso. Isso é educação doméstica. Minha avó costumava dizer assim, quando um burro fala, o outro murcha a orelha, sem aqui querer fazer ofensas ao animal e nem a qualquer pessoa. Mas quando o espírito dá espaço para a gente perguntar e a gente não pergunta, aí eu vou te contar, viu? Agora, vamos trazer isso para o mundo particular? Quantas vezes, durante a semana, nós tiramos um tempinho para tentar essa conexão com o nosso anjo da guarda? Ou será que nós nos damos por satisfeitos com aquela ideia que muitos mesmo, continuam fazendo de, Ivan, é hoje que é o evangelho no lar, aí na sua casa Ivan, anota aí meu nome que é para fazer uma prece assim, assado. Vou anotar? Vou. Mas por que você não busca os seus próprios mecanismos? Meu anjo da guarda não vai me escutar não. Como é que você sabe?
Já tentou falar? Porque nós, encarnados, muitas vezes podemos ter uma dificuldade auditiva por problemas no nosso mundo físico. E em relação ao espírito, que capta pensamento, a gente nem precisa falar, basta pensar. Qual é a dificuldade? Ah, eu não consigo me concentrar, ó. Se for para ficar arrumando desculpa, é melhor ficar só nessa ideia mesmo de pedir a um e a outro para fazer prece para você. Agora, se for efetivamente para arregaçar as mangas, iniciar o trabalho, aí o seu anjo da guarda não apenas vai auxiliar, como outros vão se aproximar para que o trabalho aconteça, o trabalho íntimo. Aí eles dizem assim, ao contrário, meus amigos, procurar estar sempre em relação conosco, sereis assim mais fortes e mais felizes. Ou seja, depende de quem? Depende de Jesus? Depende de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, de São Luís, de Santo Agostinho, de Joana de Ângeles, de Sheila? Depende de quem? De nós. De nós mesmos. Outro motivo de afastamento do seu protegido, do anjo da guarda em relação ao seu protegido, é quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, dos malfeitores. Sabe o que é que o anjo da guarda faz nesse instante? Tentou dar o conselho e você não ouviu. Tentou a segunda vez também não. A terceira vez também não. Sabe o que é que ele diz? Ó, então vá. Dá 2 passinhos para trás. Se vá, pode ir. Quer quebrar a cara? Vá, pode quebrar. Esse mentor que eu estou falando aqui é um mentor baiano, por isso que ele fala desse jeito. Quer dar com os burros na água? É livre-arbítrio, faça. Agora, na hora que você precisar, cair com a cara na lama, que precisar, pode chamar. Chame, eu volto. Pode deixar que eu volto. Porque se tem uma coisa que o mentor, o anjo da guarda, não será, é vingativo. Porque há pessoas que eu vou te dizer, viu, realmente dão muito trabalho. Se dão trabalho aos encarnados, imaginem aos desencarnados. Mas eles não nos abandonam completamente, de jeito nenhum. Aí, se nós, como eu disse, né, quando nós compreendemos as nossas falhas e chamamos pelo socorro, eles são os primeiros a chegar. Mas como disse, os benfeitores espirituais, eles não estão apenas no plano espiritual. Eles estão aqui entre nós também. Inclusive, os espíritos, no final do seu apelo, eles se referem a nós que estamos encarnados quando dizem assim: homens doutos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Homens e mulheres. Se você pode um pouco mais em questões intelectuais em relação ao outro, ajude, auxilie, estenda a mão. Não deixe o outro na ignorância, não. Se ele quer saber, se ele busca saber e você pode ajudar, não deixe a oportunidade escapar, não, gente. Não vos parece, para encerrar o nosso trabalho, repetindo a pergunta que foi feita pelos dois espíritos no final dessa carta apelo, lá na questão 495, não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores? É como se na nossa vida escolar nós tivéssemos o professor ali do nosso lado 24 horas por dia, para tirar todas as nossas dúvidas e assim termos o nosso caminho facilitado. É assim, gente. É dessa maneira que eles estão. E nós devemos nos sentir felizes por isso. Porque cumprindo aquela ideia de Jesus, de que devemos todos indistintamente, amarmos-nos uns aos outros, é assim que o amor de Deus, nas suas mais diversas possibilidades, também se manifesta na nossa direção. Pelos amigos, os de ontem, os de hoje e também os de amanhã. Então,
Todos nós temos esses espíritos benfeitores ao nosso lado. Porque isso faz parte da vida, de alguma maneira também é o cumprimento da lei de sociedade, um auxiliando o outro, um ajudando o outro, um dando a mão para o outro. Porque de que adianta você ser um espírito das mais altas esferas evolutivas e esquecer do mundo, daqueles que ainda não alcançaram o mesmo degrau que você? Então, que nós possamos, a partir de hoje, se ainda não o fazemos, fazer. Orar em direção aos nossos amigos espirituais, conversarmos com eles, para que a nossa vida possa ser um pouco mais fácil do que o que tem sido. Vamos nos despedindo, agradecendo ao Pai Misericordioso e fechando com a nossa prece de encerramento, não esquecendo também de agradecer às amigas e aos amigos do GPEC, responsáveis pelo convite para esse trabalho. No decorrer dessa palestra, eu estarei online com vocês, para que possam eventualmente fazer ali alguma interação. Também vou deixar aí no bate-papo os meus contatos para quem quiser interagir em outro momento. Agradecidos a Deus, nesse instante, nos despedimos, rogando mais uma vez pela sua misericórdia nos nossos dias, para que esses amigos, laboriosos trabalhadores, abnegados, da tua seara bendita, Pai amado, possam encontrar em nós almas dóceis, as interações que tentam conosco em todos os instantes e que muitas vezes não conseguimos escutar com a clareza que já poderíamos ter. Mas, sabedores que somos, Senhor, de que não desiste de nenhum dos seus filhos, aqui nos apresentamos novamente para novas instruções e para um caminhar mais seguro, amparados por esses amigos que nesse instante nos abraçam e nos recobrem com as suas energias de paz emanadas do alto, de onde se encontra. A Jesus, o nosso benfeitor maior, os nossos agradecimentos e o nosso pedido de misericórdia para que possamos sobreviver e superar esses momentos de tragédia da humanidade que temos vivenciado. Que o Pai amigo nos ampare, nos abençoe e nos abrace a todos, não apenas hoje, como para todos sempre. Que assim seja. O meu beijo a vocês, que o Senhor nos abençoe.